Temos meditado a respeito da igreja como a noiva, como a esposa do Cordeiro. Prosseguimos e hoje nós vamos meditar no grande perigo para a noiva, ou para a Virgem pura, no grande perigo para a igreja. Prosseguimos em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 2 e depois o versículo 3. Diz assim: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Cristo que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Vamos ver nesses 3 versículos o perigo e a realidade do que acontece com a noiva. A preparação e a apresentação da igreja como noiva, como virgem pura. Há um perigo neste caminho e nesta preparação. E ele explica qual é o perigo. Ele volta ao engano de Eva pela serpente, mas ele explica para a igreja como isto acontece. A mente é corrompida e se aparta da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A simplicidade e pureza se refere à doutrina, ao Evangelho. Por isso, no versículo 4, ele fala de se pregar outro Jesus, de receber outro espírito diferente, de receber evangelho diferente. Vamos ler de novo o versículo 4, pois é a explicação da corrupção da mente. Pois a mente é o centro da nossa vida espiritual, do nosso entendimento, e é por meio da mente renovada que nós somos a noiva. Ele diz: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, outro Jesus é um grande perigo. Já perceberam que se entrarmos em diversas igrejas, encontramos um Jesus para cada gosto? Pois cada um realça a doutrina ou cria a doutrina que quer, e assim faz uma igreja segundo a imagem do homem, ou o pensamento humano. Se apartam da simplicidade que há em Cristo. Se lermos o livro de Atos, nós vamos ver a simplicidade da igreja nas casas, nas reuniões. E não há nada de eclesiástico ou ritual. Simplesmente é o Espírito Santo no interior. E é a adoração em espírito e em verdade. E a manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo. O outro evangelho e o outro espírito se desenvolveu tanto que o homem chega a ponto de negar os dons espirituais, de negar até mesmo o Espírito Santo e dizer que os dons cessaram. A loucura e a prepotência ou arrogância da carne é tanta que esquece da soberania e de que Deus está presente e faz conforme a sua vontade. E nada que o homem pense pode impedir a obra. O mais importante para nós é verificarmos se não fomos enganados, é percebermos se não recebemos um Jesus diferente do que foi pregado nas Escrituras. Um espírito diferente do que a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Ou um evangelho diferente. Note que tudo depende de palavras e de sentido de palavras.
O nome de Jesus hoje é utilizado em todos os meios. E não há nome que tenha provocado mais polêmica, discussão e assunto. Precisamos estar atentos, porque o homem sempre estará fermentando, conforme profetizado por Jesus em Mateus 13, na parábola do fermento. O homem sempre estará colocando algo a mais na palavra de Cristo e na palavra e ensinamento dos apóstolos. Portanto, o grande perigo é a corrupção da nossa mente. E essa corrupção levar-nos a apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A igreja deve ser conhecida pela simplicidade. O que implica a palavra simples e a palavra pura? Simples porque Cristo é simples. Cristo nasceu em Belém, a menor cidade. Nasceu na manjedoura, o lugar mais improvável para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo montou um jumento para entrar em Jerusalém e ser tido como rei. Cristo tomou a cruz e foi ao Gólgota, no meio de dois salteadores, dois ladrões. Portanto, o caminho de Cristo aqui na terra foi um caminho que a mente humana não aceita e a mente religiosa não pode concordar. Pelo contrário, os homens criaram os seus rituais, criaram as suas doutrinas e dogmas e assim ficaram no centro da igreja. Ao passo que o centro da igreja, o cabeça, o esposo, deve ser Cristo. De maneira simples, o homem complica tudo. Todas as coisas mentais são complicadas e todas as coisas espirituais em Cristo são simples. Crer é algo simples. Você simplesmente crê. Agora, nós já sabemos qual foi o perigo a que a noiva estava exposta. A grande Babilônia, ou a grande prostituição religiosa, ela surgiu exatamente do versículo 4. De outro Jesus, de espírito diferente e de evangelho diferente. Hoje nós temos igrejas diferentes. Tudo isto por causa da palavra humana, não a palavra de Deus, não a palavra de Jesus, não o ensinamento do Espírito Santo. O ensinamento do Espírito Santo une. A oração de Jesus em João 17 é para que fôssemos um e não houvesse divisões na família de Deus. Portanto, vamos orar e vigiar e percebermos se já não fomos corrompidos, se já não recebemos outro espírito que não é o de Cristo, onde o amar e dar a vida uns pelos outros deve estar à frente de tudo. E o vínculo da unidade e da perfeição é o Espírito. Louvamos o Senhor por este ensinamento, por esta palavra, e que nós estejamos na pureza e simplicidade do Evangelho, sem aumentar, sem diminuir, pois a igreja não é algo que o homem possa fazer, é algo espiritual, misterioso, eterno, e resulta num casamento. As Escrituras começam com um casal e terminam com um casal. Por isso, ele traz a lembrança de Eva. Adão e Eva é o princípio da igreja. Jesus e a igreja. O novo Adão e a nova Eva. É o princípio da igreja na eternidade. Assim, esse é o propósito de Deus que percorre todas as Escrituras. Devemos nos manter neste caminho, nesta linha e neste propósito. O propósito da virgem, o propósito da noiva, o propósito da esposa. Quando o anjo mostra a João a nova Jerusalém, ele diz: vos mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. O ensino religioso e enganoso é de que os crentes andarão em praça de ouro e ruas de ouro. Note que tudo isto na Nova Jerusalém significa as pessoas, porque a igreja somos nós, a qual casa somos nós, conforme Hebreus 2, versículo 2.
Precisamos andar segundo o Espírito e desistir de nós mesmos. Os que não desistem de si mesmos serão enganados, assim como Eva foi enganada. Serão corrompidos em seus pensamentos, assim como ela foi corrompida. E ela aceitou outra sugestão, outro espírito. Eva recebeu outro espírito. Que nós estejamos na pureza e simplicidade de Cristo. Os dons vêm por intermédio da distribuição daquele que os tem, o Cristo ressuscitado. Vigiemos nisto. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com todos e possamos compreender o perigo que há para a noiva do Cordeiro. Bendito seja Jesus. Amém.